Gente, Paz do Senhor a todos mais uma vez, né? Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso último aulão, né? E hoje com a disciplina especial, a disciplina de capelania. Vamos estar aqui falando de assuntos, né, relacionados a esta disciplina, que eu creio que muito deve interessar a igreja, né? Precisamos resgatar o ministério de capelania nas igrejas. E eu creio que você será edificado, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula, né? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar essa aula, certo? Espírito Santo de Deus, oramos para que, através do conteúdo dessa aula, Senhor, muitos sejam edificados. Aqueles que estão assistindo agora ao vivo, que estão assistindo, Senhor, nesta aula síncrona, Pai, mas também aqueles que irão assistir na aula assíncrona, aqueles que assistirão o vídeo, Senhor, pelo canal do Instituto, ó Deus, e os alunos que estão matriculados, que possam ser edificados. Que o conteúdo dessa aula, Senhor, seja marcante, decisivo e de despertamento para todos nós. Assim oramos, guia-nos, que seja uma grande aula para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite. Pai do Senhor, nós aqui ousamos em adaptar um curso de capelania dentro de uma estrutura de disciplina do curso de Teologia FANOL, né? Dentro de uma estrutura de uma disciplina, né, teológica. Então, é um passo aí que nós estamos dando, né, diferente, para atingir um objetivo, né? O objetivo é que os irmãos, em tomando conhecimento das informações, né, do conteúdo da capelania, possam aí ser despertados, né, em suas igrejas, né, para desenvolverem o ministério da capelania, começarem trabalhos, né, de capelania em suas igrejas. E você que já faz, né, o trabalho de capelania, vai adquirir mais informações, mais conhecimento. Gente, tem um material que vai estar sendo compartilhado. Aí você pode tanto me acompanhar aqui na minha tela, certo? Clicando na tela, você expande a tela. Se você ainda não sabe essa função, né, do Meet, você clica na tela e você expande. Então, você pode clicar na minha tela e expandir a minha tela para você me ver com mais detalhes. Como você pode clicar na tela da apresentação, para você acompanhar a apresentação com a tela mais aberta, mais ampla. Bom? Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Bom, o Lucas já está apresentando. Curso de Teologia FANOL, disciplina Capelania, professor Silas. Objetivo geral: compreender a natureza integral da vocação cristã, de modo a ter uma visão holística das necessidades espirituais e materiais dos nossos irmãos, para supri-los em suas carências espirituais, emocionais e físicas. Queria dar um destaque, nesse momento, à compreensão da natureza integral da vocação cristã. Não sei se todos sabem interpretar o que foi colocado aqui. Quando a gente fala da natureza integral da vocação cristã, quer dizer que a visão da vocação cristã não resume-se à parte imaterial apenas do
ser humano. Quando falamos da natureza integral da vocação cristã, queremos que seja enfatizado o todo, ou seja, o ser humano em todas as suas necessidades, em todos os seus aspectos. Tanto os aspectos imateriais como os aspectos materiais. E na capelania isso é extremamente necessário. Devemos ter uma visão holística das necessidades espirituais e materiais dos nossos irmãos para supri-los em suas carências espirituais, emocionais e físicas. Objetivos específicos. Essa disciplina tem 2 objetivos específicos. Despertamento à compaixão como manifestação cristã. A compaixão não é apenas uma manifestação humanitária. Porque existe essa separação, às vezes. Quando vimos atitudes de socorro e atenção ao próximo, às vezes associamos isso a uma atividade meramente humanitária, né? Ou tão somente humanitária. Mas quando nós estamos falando de compaixão, nós estamos falando de uma manifestação cristã que exalou no próprio ministério de Jesus Cristo. Outro objetivo específico dessa disciplina é que você conheça os processos constitutivos do trabalho da capelania. Quais são os processos, os procedimentos? Vamos estar falando aqui um pouquinho do amparo legal, que você precisa conhecer. Vamos estar falando de aspectos comportamentais para aqueles que vão começar o trabalho de capelania. E é importante que a gente entenda, né, essa parte do procedimento, dos procedimentos. E a natureza ética. É importante que tenhamos em vista também uma compreensão ética sobre o trabalho de capelania. Nós vamos ver isso no decorrer desta aula, tá certo? Ficou claro para os irmãos o objetivo geral e os objetivos específicos deste aulão? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou tiverem alguma dúvida, ficou claro para vocês? Posso continuar? Amém? Sim? Ok? Amém. Vou continuando, queridos. Introdução. A capelania pode ser entendida como as atividades eclesiásticas de assistência, cuidado e resgate dentro de uma visão integral da pessoa humana. Alguns elementos perpassam essas atividades: compaixão, sensibilidade, empatia, solidariedade, além de preparação adequada para esse ministério. Pois, além de conhecer a Bíblia, também é necessário saber visitar, possuir qualificação técnica e aprimoramento e orientação psicológica e legal do trabalho de capelania. O trabalho do capelão cristão, através da ajuda espiritual a enfermos, encarcerados, desamparados e necessitados em geral, é um trabalho belo, maravilhoso, por vezes chocante, mas extraordinariamente necessário. Precisamos resgatar o ministério de capelania em nossas igrejas. Eu toquei nesse assunto do ministério de capelania, porque vocês já ouviram falar? Em alguma das igrejas dos irmãos existe o ministério de capelania? Ou você nunca ouviu falar em alguma igreja que exista um ministério de capelania? É fundamental que as igrejas tenham um ministério de capelania, né? Às vezes esse ministério até existe com outros nomes, né? O grupo de visitas, certo? Mas a gente queria aqui dar uma ênfase a esse ministério de capelania como ministério que deve compor a grade de ministérios de uma igreja. Então, se você é um líder, um pastor, está acompanhando essa aula, vai acompanhar essa aula de forma assíncrona, gravada. Então, é importante que você pense nisso. Que tal iniciar um ministério na sua igreja? Um ministério de capelania. E capacitar pessoas, treinar pessoas para exercer esse ministério
visita aos hospitais, aos presídios, aos lares, junto aos moradores de rua, nas escolas e por aí vai. São muitos, é um leque muito grande de atividades relacionadas à capelania. Na aula de hoje nós vamos nos deter principalmente em duas capelanias, a capelania hospitalar e a capelania prisional. Vamos falar um pouco também da capelania social e familiar. Mas tem a capelania esportiva, tem a capelania escolar. São muitas as áreas que podemos desenvolver essa atividade de capelania, tá bom, gente? Como surgiu a capelania? Capelania não é um termo moderno, é o nome dado aos serviços religiosos prestados por oficiais treinados. Teve origem nas Forças Armadas do Exército de 1776. Conta-se que na França, um oficial, o sargento Martinho, ao encontrar um homem abandonado na rua, debaixo da chuva e frio, olha como é interessante, cortou sua capa e cobriu no ato de solidariedade, humanismo, caridade e amor ao próximo. Ao morrer, esta capa foi levada como uma relíquia para a igreja para ser venerada. Esta igreja recebeu o nome de Igreja da Capa, daí as derivações capela, capelão e capelania. Olha que interessante, gente. Como surgiu, né? Esse moço aqui, sargento, né, viu alguém que estava precisando de atenção, cortou sua capa para cobrir. A capelania tem esse sentido de acolher, de cobrir, de proteger pessoas que estão precisando de ajuda espiritual. É muito interessante a história que dá origem, né, à palavra capelania. Como surgiu a capelania no Brasil? O ofício começou na área militar em 1858, com o nome de repartição eclesiástica. É claro, só com a Igreja Católica. O serviço foi abolido em 1899, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1944, o serviço foi restabelecido com o nome de assistência religiosa das Forças Armadas. Só que na mesma época foi criada também a capelania evangélica para assegurar a presença dos capelães evangélicos. Pastor João Filsen Soren foi o grande capelão evangélico que marcou época durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro e depois que voltou são e salvo, permaneceu pastoreando a mesma igreja por mais de 50 anos. Faleceu em 2002. Pronto, gente, eu fiz aqui apenas uma panorâmica da capelania, da sua origem, de como surgiu o nome, certo? Da importância da capelania ser desenvolvida nas igrejas como um ministério, a ser constituído e valorizado, né? É muito importante isso, certo? Agora nós vamos para uma parte fundamental da aula de hoje. Eu coloquei fundamentação e reflexão dos textos bíblicos relacionados à capelania. O objetivo é que, ao passar por esses textos bíblicos, o Senhor possa trabalhar nos nossos corações. Uma vez que a disciplina de capelania, ela deve nos conduzir para um objetivo prático, né? E para isso, nós precisamos de despertamento. Então, que esse comentário que eu vou fazer sobre alguns textos bíblicos possam estar aí gerando despertamento na sua vida, tá bom? Você que já fez obras sociais, visitou presídios, hospitais, está parado, está na hora de você voltar ativa, certo? Agora com as aberturas, né? Estava tudo muito restrito. Agora com as aberturas das instituições, né? Vamos lá, gente. Vamos voltar aos hospitais, aos presídios. Para que o senhor possa levantar aqui, através do Instituto Fanol, muitos capelães, tá bom? Vamos lá. Vou ler aqui um texto, gente, de Atos 16. Eu não vou ler todo esse texto, eu vou ler apenas, eu coloquei aqui o texto inteiro. Creio que João Lucas está passando por ele. Mas eu vou ler os últimos versículos, certo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que, deixa eu ver, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 7. A partir do versículo 7.
né? É na última, penúltima, antepenúltima, antes da antepenúltima parte aí, irmão Lucas. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão que se apresentou o homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Lá no início eu coloquei a seguinte epígrafe para esse texto: ouvir, interpretar e atender o chamado daqueles que pedem ajuda. Hoje, agora, nesse momento, hoje, dia 22 de novembro, às 19h34 da noite, existem pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro. Existem pessoas aflitas, precisando de uma capa. E essa capa está com a gente, está com você, está comigo. Nós precisamos nos despertar espiritualmente para ouvir e interpretar o chamado daqueles que pedem ajuda. Não podemos viver, irmãos, uma vida de insensibilidade. Agora tem gente chorando nos hospitais. Tem pessoas desesperadas em presídios. Tem gente aflita em casa. Tem gente passando necessidade, sentindo frio na rua, crianças que não tem o que comer, que não tem o que jantar. Agora, nesse exato momento. Que você seja despertado para ouvir este homem da Macedônia. Paulo teve uma visão, Paulo, que era direcionado para, na sua visão, né, particular, estava direcionado para outro lugar, mas o Espírito Santo disse: não, para, Paulo. Vamos ouvir mais, vamos ouvir o mundo, vamos ouvir a voz dos que choram, dos que clamam. Paulo precisava ouvir isto, e nós também precisamos. Temos compromissos com a igreja, responsabilidades, e muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz dos que choram, dos que pedem cuidado, dos que pedem ajuda. Então escute o homem da Macedônia. Tem alguém chamando e pedindo por uma capa que está com você. Tá certo? Isso é capelania. É ouvir o chamado, ouvir e interpretar o chamado daqueles que pedem ajuda. Certo, gente? O próximo texto é reconhecer a face daqueles que precisam de ajuda. Jesus disse, Mateus 25, do 35 ao 40. Vou ler tudo, é rapidinho. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando tivemos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando tivemos enfermo na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eu coloquei na epígrafe aqui, no título, reconhecer a face daqueles que precisam de ajuda. Quero estar aqui compartilhando com os irmãos um pouco de um entendimento teológico, certo? Tem um pouco de atenção agora para entender o que eu vou explicar. Requer um pouco de atenção, certo? Jesus disse, quando você fizer um destes pequeninos, faz a mim. Quando você não faz a um destes pequeninos, se deixe de fazer a mim. Como é isso? Como é isso? Jesus confundindo-se com o ser humano. Na verdade, eu queria te explicar isso, você gravasse, tá bom? É uma revelação, vamos dizer assim, teológica, tá bom? Jesus é uma expressão
Preste atenção. Jesus é uma expressão da divindade na humanidade. Vou repetir aqui para você gravar. Jesus é uma expressão da divindade na humanidade. Quando ele diz, quando você faz a alguém, você está fazendo a mim, ele está querendo dizer que você entendeu que a divindade está na humanidade e que, por isso, ela precisa ser valorizada. Jesus foi negado, Jesus é negado, Jesus foi negado, Jesus é negado, quando nós não conseguimos ver a divindade na humanidade. Por que não aceitaram Jesus? Porque não viram a divindade na sua humanidade. Quando nós negamos Jesus, quando nós deixamos de ver isso, quando nós não olhamos para a humanidade, o ser humano, e nós não enxergamos nele o que tem nele de divino, a sua imagem e semelhança de Deus. Então, se você deixa de fazer alguma coisa para alguém que você pode fazer e não faz, você está negando a divindade que está naquela humanidade. Dessa forma, você está negando o próprio Jesus, porque ele se revelou assim. Você entendeu o sentido? Você entendeu o sentido, amado? Então, Jesus se manifestou na humanidade, a divindade da humanidade. Quem nega isso, ou seja, quem deixa de olhar para o homem, para o ser humano, para a mulher, né, que deixa de ver a divindade. Às vezes, por conta que a humanidade está tão fragilizada, está sofrida, está corrompida, nós somos pessoas que olhamos muito para a aparência, mas nós deveríamos olhar mais para o interior. Então eu olho para algumas pessoas e eu vejo essa humanidade caída. E eu não vejo a divindade nela. Não vejo nada de Deus nela, então eu rejeito, eu desprezo. Quando eu faço isso, eu estou negando a revelação de Cristo, que é a divindade na humanidade. Certo, gente? Capelania tem essa visão. Outro texto, gente, é Atos 10, do 9 ao 14. Que vai dizer assim: no dia seguinte, indo ele seu caminho, o título é Superar os seus preconceitos, os nossos preconceitos. E no dia seguinte, indo eles ao seu caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer, enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido a voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Lembram desse texto, mano? Pedro tem uma visão, vê os animais descendo do lençol, animais que, para a sua tradição, eram impuros. Então, a visão, ou a voz da visão diz: mata e come. Pedro jamais vai fazer isso, porque nunca comi coisa alguma comum. O texto tem como título, coloquei o título Superando os Nossos Preconceitos. Quando eu pensei nesse texto, eu pensei num caso particular. O texto me fez levar um caso particular, um caso meu, certo? Eu morava numa comunidade que, em frente, tinha um grupo, né? Um grupo pertencente a uma determinada facção. E a comunidade toda sofreu muito por conta da chegada desse grupo. E às vezes eu me questionava, né, sobre até onde podia ir a nossa compaixão. Algumas pessoas não têm compaixão nenhuma por pessoas, por exemplo, que pertencem a uma facção. Essas pessoas, muitas
dessas pessoas estão nos presídios. Quando você vai visitar um presídio, você vai ver ali muita gente de facção. O que nós desejamos? Alguns desejam que essas pessoas morram. Aí eu fui levado a levar o evangelho para essas pessoas. Mas eu vi dentro do meu coração uma rejeição. E eu me assustei um pouco com isso. Eu lembrei de Jonas, que não queria pregar em Nínive, né? Por conta dos pecados daquele povo. Muitos não vão nos presídios por conta disso. Será que os presidiários merecem? Será que os que fazem parte de facção merecem? Será que eles não são imundos, não é? No sentido de pecadores? Mas Jesus não veio chamar os justos, e sim os pecadores a arrependimento. A capelania, ela quebra esse paradigma, ela quebra essa visão do senso comum, que muitos têm, de odiar pessoas que cometem crimes, pertencem a uma facção, certo? O ministério da capelania, ele não olha dessa forma o ser humano. O ministério da capelania não olha o ser humano com preconceito. Não olha o preso com preconceito. Ele vê o preso como alguém que o Senhor purificou. Ou seja, que está dentro do projeto de salvação de Deus, que o sangue de Jesus Cristo purifica. Certo, gente? Então, nós temos que nos libertar de alguns preconceitos. Né? Temos até algum preconceito, por exemplo, de ir nos hospitais. Né? Alguns temem, né? Não sei, não por não entenderem direito, temem até pegar uma enfermidade, uma doença. Né? O preconceito também é combatido, né? Vencido com informação. Então, tem doenças contagiosas e doenças não contagiosas. Precisamos conhecer um pouco mais sobre isso também, para que alguns preconceitos sejam vencidos. Tá bom, gente? Vamos lá, gente. Se vocês quiserem parar para fazer alguma pergunta. Último texto. Eu escolhi começar a aula com os textos para gerar inspiração. Né? Tem que ir para a palavra, que a palavra ela vai gerando inspiração na gente. Certo? E como a capelania é algo que precisa de inspiração, precisa de um espírito de amor muito bem agudo, né? Aguçado. Então, resolvi trabalhar primeiro os textos bíblicos, né? Para fundamentar o trabalho da capelania. Vocês têm alguma pergunta? Posso continuar? Vamos lá. Superar os desafios da aproximação, né? É um outro ponto aqui. Lucas 10, do 25 ao 37. E respondendo Jesus, disse: desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando o retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo meio do caminho. Certo sacerdote, vendo, passou de lá. E de igual modo também um levita. Chegando àquele lugar, vendo, passou de largo, mas um samaritano que dia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas. Deitando-lhes um azeite, vinho e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Vamos lá. O samaritano superou o desafio da aproximação. Esse desafio da aproximação existe, certo? Tem a ver com o preconceito, né? Como eu falei aqui, de atos, né? Que algumas pessoas cometem, mas o desafio da aproximação também se dá dentro do campo religioso. Né? Você vai visitar pessoas e você não pode olhar para a religião delas. Você vai estar lá podendo evangelizá-las, mas o seu olhar tem que ser, sobretudo, um olhar de cuidado. E o cuidado também é uma forma de evangelização. Então, ao entrar numa sala de um hospital, você não pode perguntar, não é aconselhável que você pergunte quem é evangélico. Você vai visitar só os evangélicos?
tiver um católico, um espírita, um muçulmano, alguém das religiões afro, né? Você vai perguntar qual é a religião da pessoa? Não, você tem que cuidar daquela pessoa. Tem que olhar com um olhar de misericórdia. Então, o samaritano, ele se aproximou. Ele não quis saber qual era a religião daquele homem. Ele quis cuidar daquele. Ele viu a necessidade e quis atender. Então, eu penso que isso não deveria nem ser dito, né? Nós cristãos deveríamos, desde já, né, a partir do momento que seguimos a Cristo, desde já, deveríamos entender, ou desde então, deveríamos entender que nós não podemos estar olhando para a religião A, B, C ou D. Nós temos que ter um compromisso acima das religiões. É o compromisso de cuidar um dos outros. Tá certo, gente? Bons são os textos que a gente escolheu para trabalhar. E agora nós vamos para uma segunda parte da aula, que é a parte dos procedimentos, né? Esses textos tiveram o interesse de despertar a gente para a compaixão, para um olhar misericordioso, sensível. Agora nós vamos para a parte dos procedimentos do trabalho de capelania. Mas eu queria aqui ouvir os irmãos, não ouvi ainda vocês, queria que vocês falassem um pouquinho para a gente ir para a segunda parte da aula, certo? Queria ouvi-los. O que foi que vocês sentiram ao ouvir esses textos, ao ouvir os comentários que eu fiz? Fale um pouquinho como é que essa parte toca você. Como é que você tem visto o outro? Será que você tem ouvido o homem da Macedônia? Será que você tem enxergado com sensibilidade, né? Tem visto a divindade na humanidade? Fale um pouquinho, amado. Eu queria alguém aí para dialogar na aula também. Vamos lá? Vocês têm a palavra agora. Como o pessoal está devagar, deixa eu inaugurar, então. É para falar, gente, não é para ficar calado, não. Ouvindo a aula aí, é mais um comentário, mais uma extensão, sem querer pegar gancho e nem antecipar nada, viu, pastor Silas? Mas é mais refletindo no contexto de igreja mesmo. Assim, a questão ministerial que foi abordada no início, eu acho assim, pelo menos a minha percepção de início, né? Ela hoje tem muitos desafios, né? Nós vivemos dias em que o ministério de louvor brilha mais, porque a igreja tem uma pegada meio evento, meio entretenimento, e esse é o ministério anônimo, né? É aquele que chama você por secreto, é aquele que bota você dentro do presídio e você não está no meio do público com todo mundo vendo isso, né? E eu vejo isso como um desafio para a igreja de hoje, que é tão midiática, que é tão nessa pegada de que tudo tem que ser visto, tudo tem que ser amplificado e colocado no Instagram e no Facebook, e a igreja da capelania, não, ela acontece dentro do presídio, dentro do hospital, onde até é constrangedor você entrar com o celular para ficar se glorificando no Instagram, então ela não vai acontecer lá. Essa é uma igreja que você não vai ver no Facebook, no Instagram, nem na televisão. Você não vai ligar um aparelho de televisão para... Primeiro, nem deve vender, né? Ninguém vai parar para assistir alguma coisa assim. E é uma igreja tão necessária, é uma igreja que está tão na pegada de ir contra Lucas 19, que é o amor que se esfria, né? Então, de fato, é um ministério importante aí. Bom, já dei meus pitacos aqui, joga a bola para o próximo. Vamos lá, gente. Eu vou ser agora constrangedor com vocês. Eu só vou continuar se mais alguém falar. Se ninguém falar, eu não continuo, não. Vocês vão perder a aula. Eu quero falar, irmão. Amém. Fica à vontade, querida. Eu vi uma questão aí que o irmão falou, que é a questão da aproximação. Eu acho que realmente o que pega mais hoje em dia, às vezes a gente tem vontade, né, de
colocar essa questão para frente, ajudar, mas a gente vive num mundo assim, né? Tá tão complicado hoje em dia que a gente às vezes tem medo até mesmo de se aproximar das pessoas e levar um não, a pessoa ser áspero, né, com você. Então, realmente, vale a pena a gente tentar vencer essa questão, o desafio da aproximação, né? Ver aí o que pode fazer nas mais diversas situações, né? A pessoa, você querer ajudar, a pessoa dizer um não, às vezes a outra pessoa também ser resistente por ser de uma outra religião, né? E aí, quando descobre, é um evangélico, aí já você sente aquela resistência de ouvir, né, o que você tem para dizer, de aceitar a sua ajuda, mas eu achei realmente, essa é a questão que pega mais para mim, é a questão da aproximação. Verdade, irmã. É verdade. Isso é uma questão que ela precisa ser superada, né? A Em gente precisa se virtude, preparar muito mesmo, viu? isso, Muito. em O virtude do que, psicológico e o espírito, isso, né? em virtude do que a gente vai ver logo mais. Daqui a pouco na aula nós vamos ver os procedimentos, né? Hoje, além dos desafios que sempre os cristãos tiveram, hoje nós contamos com o desafio de vencer uma má imagem. Eu fiz trabalhos em hospitais, em presídios. Gente, quando a gente chega lá, né, é necessário um trâmite, né? E a gente vai escutar sempre. Quando você for para um hospital, para um presídio, você vai escutar sempre péssimos testemunhos. Olha, por aqui passou fulano de tal, da igreja tal. Essas pessoas fizeram coisas descontextualizadas, não respeitaram as normas. E do lado de fora, idem. Nós contamos com esse desafio, o péssimo testemunho de muitos que se dizem cristãos e que trouxeram esse peso a mais para as nossas vidas, né? Para que a gente fale de Jesus hoje, tem esse desafio. Por quê? Porque há péssimos testemunhos. Então a gente fica meio constrangido mesmo, né? Mas nós queremos que o Senhor nos dê graça para superar isso, né? E encontrar do outro lado, porque quem realmente está precisando vai ser muito tocado por você que ajudar. Quem realmente está precisando de ajuda, ele não olha de onde a ajuda está vindo. Se é de um evangélico, de um católico, seja lá quem for. Certo, gente? Que comentário maravilhoso aí, irmã Dayana, Lucas, abençoado. Mais alguém, gente? Vamos abrir para mais um comentário, depois a gente vai para a segunda parte da aula. Amém, pastor. Pois não, Pai do Senhor. Paz do Senhor Jesus, a capelania, eu creio que assim, ela é muito importante porque ela traz um trabalho espiritual, principalmente porque ela traz base diante a palavra de Deus. Eu já visitei vários presídios, já fui também visitar hospitais, e a gente enfrenta muitas coisas se nós não tivermos uma preparação diante da capelania, que é algo importante, foi muito, está sendo muito aproveitoso essa matéria dentro da teologia, porque é uma matéria que vai nos ajudar muito. Então, a preparação, tanto física como espiritual, porque não é de qualquer forma, de qualquer maneira, que a gente vai entrar no hospital, nos presídios, onde eu já tive até uma experiência antes mesmo, no início da minha fé, eu jovem, eu acho que eu tinha uns 18 anos, e fui com uma turma de jovens fazer uma visita no hospital, e a nossa coordenadora tinha nos ensinado como chegar lá, para nós estarmos orando, né, não tinha ainda o estudo da capelania,
E, pastor, quando nós nos reunimos ali, uma coisa que ela falou muito antes, né, que nós estávamos orando por aquela vida, por saúde, os versículos também, só que eu acho que teve uma jovem que ficou um pouco distraída. Eu digo distraída sim, porque nós estávamos só num só pensamento, num só objetivo, e ali estava uma pessoa enferma, e nós começamos a orar a Deus, pedindo a restauração, e de repente a jovem começou a orar e pedir para que o Senhor viesse repreender todos os demônios, começou a repreender, e de repente a pessoa que estava enferma começou a se debater, e o negócio ficou um pouco estreito, né, mas graças a Deus, a irmã que estava na frente, né, o Senhor foi dando sabedoria, e todas nós ali percebemos, né, começamos a orar, pedir ao Senhor misericórdia, e aquela mulher ali, o Senhor repreendeu, né, e a mulher voltou ao normal, mas assim, trazia um escândalo, porque a gente tem que ter muita sabedoria diante a entrada do hospital. Não é que a gente não venha orar para que o Senhor venha repreender o espírito de enfermidade, mas ali ela orou para que o Senhor ali começasse a repreender aquele mal, e a mulher começou a se manifestar. Então, foi num momento ali, pedimos muita sabedoria a Deus diante da situação. E graças a Deus que não houve escândalo, né? Não tinha enfermeira, a moça também era evangélica, e depois que saímos dali, entramos em reunião, começamos a falar, e a nossa coordenadora da visita, né, chegou para todas, e perguntou para elas, né, para todas, a oração que estavam fazendo. Então a jovem ali falou como ela tinha orado, né, começou a orar. Aí a irmã falou, olha, tem que estar tudo num só objetivo, numa só fé, e a situação era em prol da cura, né? Não é que a gente não venha, somos impedidos a orar, só que nós temos que aprender como chegar diante dessa situação, porque às vezes causa muito transtorno, e muitas vezes os médicos, né, muitas vezes os hospitais, não permitem mais a entrada. Então, a capelania, ela traz um ensinamento muito importante, e eu louvo a Deus, né, que estou aprendendo mais, né, e isso foi na minha mocidade, mas hoje, já com experiência, né, já fui visitar os presídios também, onde a gente também não pode chegar e logo perguntar a situação, porque é uma opressão muito grande lá dentro. A gente tem que levar a palavra, levar amor, fazer que nem o Senhor falou no início, que aquilo me tirou a capa, cobriu aquela pessoa que estava ali precisando. Então, primeiro a necessidade, depois, né, diante a oportunidade, é que a gente chega sobre isso, sobre este assunto, mas com muita cautela. É por isso que ocorrem muitas coisas, tem muitos hospitais que não permitem, né, até mesmo com a Bíblia, teve hospital que não permite a gente entrar com a Bíblia Sagrada, a gente já tem que meditar, levar o versículo, e tem que saber qual o versículo ao chegar lá, para poder pregar a palavra do Senhor. Então, é muito importante o ensino da capelania, e eu louvo a Deus, né, que estou aprendendo mais com os irmãos, né? E é assim, nós temos que aprendermos a cada dia, porque as coisas vão ficando, com o tempo, vai estreitando mais, né? Com o tempo a dificuldade aumenta para nós levarmos a palavra. A gente passa por um processo no presídio para eles olhar, folhear a Bíblia, e tem uns processos que tem que, muitas vezes, se despir para poder fazer elas observar, e é muito constrangedor. Então, é preciso essa preparação para que haja, né, para que a gente tenha oportunidade, né? Capelania é ter amor pelas almas mesmo, é saber que você está aprendendo algo que vai te ajudar muito, e muitas almas, né, naquele lugar, nos hospitais, nos presídios, estão esperando, é como o pastor Sila falou, né, nós temos a capa, né, e que Deus abençoe a todos os irmãos, e eu louvo a Deus por essa aula, viu? Deus abençoe, pastor. Amém. Que participação maravilhosa, né? Tá pegando o gancho da irmã, para dizer algo importante, né? A capelania,
deveria, né, em tese, ser liderada ou coordenada por pessoas com maturidade. Hoje nós temos o desafio, é sempre desafiador as coisas, né? Porque, às vezes, quem se desperta para fazer são os novos convertidos. São pessoas que estão iniciando, então eles têm muito ímpeto, boa vontade, mas falta ali a sabedoria, a vivência, né? As experiências. Mas, dentro de uma estrutura, vamos dizer assim, de igreja, o ideal seria que esse trabalho fosse liderado, coordenado por pessoas, né, com mais vivência, né? Pessoas idôneas, com mais vivência, para que conduzisse esse momento com sabedoria. Capelania requer muita sabedoria. É um trabalho assim muito específico, extraordinário, mas muito específico. Então vamos lá, gente. Queridos, agora nós vamos para a parte dos procedimentos. A irmã tocou num assunto muito importante aqui, que é a questão hoje das dificuldades para adentrar em instituições como hospitais e presídios. Outras instituições nós encontramos mais facilidade, mas para hospitais e presídios há muitas dificuldades. Certo? Por isso você tem que estar cercado de um amparo legal também. Né? Então, eu vou só fazer uma leitura aqui do que existe hoje de lei. Não vou aqui adentrar muito, porque o nosso tempo não permite, mas eu queria estar falando um pouco sobre algumas leis que amparam o trabalho da capelania. Certo? Então, o trabalho da capelania ele tem um amparo legal. Certo? Vamos lá. Peço que o irmão Lucas coloque aí no tópico amparo jurídico. Só para me ler aqui algumas leis, um pouco sobre leis e artigos, né, que são importantes que os irmãos tenham conhecimento. Deixa eu encontrar o meu aqui. Amparo jurídico, né? A obra da capelania, atividade reconhecida por lei, a capelania é reconhecida por lei. Ou seja, você tem o amparo jurídico legal para fazer essa atividade. Certo? Então, você deve estar atento a isso, porque existe o preconceito também contra a capelania. Então, tem, às vezes, diretores de presídios que dificultam, tem diretores de hospitais que dificultam, certo? E, é claro, a gente não quer criar a tensão. Nós não vamos visitar para criar uma tensão contra os diretores e pessoas de autoridade das instituições, não. Mas a gente precisa estar consciente, estar respaldado legalmente, né? Ou seja, você pode dialogar, olha, o trabalho de capelania tem um amparo legal, certo? Aí é importante que você tenha o apoio da sua igreja. Por quê? Porque é necessário que você minimamente tenha um ofício em mãos da sua igreja, com CNPJ, tudo ali bonitinho, certo? Se você deseja fazer o trabalho de capelania, quem nunca fez, né? Você vai ir até o hospital, vai para a recepção, vão te caminhar para assistência social e vão pedir documentos, né? No presídio é mais rigoroso, né? Vai ter que ter folha corrida, vai ter que ter esse documento de um ofício da igreja, né? E você pode e deve, né, buscar também a sua carteirinha de capelão. Em vários lugares isso é oferecido, né? Aqui a gente do Instituto FANOL também pensa em breve de estar fazendo algo mais específico na área da capelania e oferecendo também a carteirinha de capelão, porque já é um documento, né, que legitima você como capelão, como alguém que fez um curso preparatório para exercer aquela atividade. A obra da capelania é atividade reconhecida por lei, conhecimento
do capelão através da portaria ministerial 397/2002, CBO 2631, garante aos ministros da confissão religiosa o serviço voluntário de atendimento, que visa minorar o sofrimento e promover o encontro da criatura com o Criador através do poder da palavra de Deus e assistência socio-religiosa. Aí vai aqui ter uma sequência de leis, né? Passando pela Constituição Federal de 88, a Constituição que rege, né, as atividades, né, civis, né, vai dizer o seguinte no artigo 5, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a individualidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos, certo? Aí eu vou ler aqui o inciso 7, eu acho que é inciso 7, certo? É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, é assegurado por lei. Lei Federal número 9.982, 14/7/2000, já uma lei mais recente, certo? Vamos ver o que é que... qual é o texto dessa lei. Dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares, públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares. O Presidente da República passa a saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Certo? Esta é a lei mais atualizada. Bom, vamos lá. Aos religiosos de todas as confissões assegura-se acesso aos hospitais, da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com estes, ou com seus familiares, no caso de doentes que já não mais estejam em gozo de suas faculdades mentais. Artigo 2. Os religiosos chamados a prestar assistência nas suas entidades definidas no artigo 1, deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar e prisional. Mais embaixo aqui vai ter... Você pode passar mais embaixo, Ivan Lucas. Direitos e deveres dos capelães, certo? Dentre os principais, podemos destacar o seguinte: ter acesso garantido àqueles que por ele solicitam ou procuram, ser respeitado no exercício da sua função, não ser discriminado em razão do sexo, raça, cor, idade ou religião que professa, obedecer e respeitar determinações legais e normas internas de cada instituição onde exercer a capelania, a fim de não colocar em risco as condições da pessoa assistida ou a segurança do ambiente no qual desempenha a sua atividade. Respeitar as regras de higiene e vestuário de cada ambiente onde vem exercer a capelania. Exercer a capelania sem nenhum tipo de discriminação de raça, sexo, cor, idade ou religião, sempre tendo por foco sua missão de confortar e consolar a pessoa assistida, seja quem ela for. Resumindo, juridicamente, o capelão é uma pessoa preparada e legalmente habilitada para administrar assistência religiosa em regimes militares, Marinha, Exército, Força Armada, Polícia Civil e Militar, escolas e em seus mais variados níveis, internatos, orfanatos, asilos, hospitais e presídios. Bom, gente, aqui eu fiz uma síntese, né, das leis, mas eu queria que você se inteirasse mais, certo? Mas para quem deseja fazer o trabalho de capelania, é importante isto, certo? Você está habilitado, certo? Tem um treinamento, de preferência ter um curso de capelania, uma carteirinha de capelão. Além disso, você pode solicitar a sua igreja, certo? E o pastor lhe conceder um ofício com CNPJ, assinado, carimbado, tá certo? Aí você vai ter esse amparo. Provavelmente, né, esses são os documentos pedidos para quem quer fazer a atividade de capelania. Aí vai ter os dias específicos para você fazer a sua visita. Tá bom, gente? Então, qualifiquem-se, certo? Vejam os cursos que tem disponíveis na sua cidade, tá certo? Procure ter a sua carteira de capelania, de capelão, é importante, tá bom? Mas a capelania é um direito assegurado por lei, tá certo?
Vamos lá, gente. Agora nós vamos falar um pouco da capelania hospitalar e prisional, principalmente. Vamos para a capelania hospitalar, certo? O serviço de capelania hospitalar foi implantado pelo Distrito Capixaba no ano de 1996, através do então capelão hospitalar Reverendo Davi Natan Anete. Muitos enfermos foram visitados, reconfortados em seu leito de hospital, atendidos em muitas de suas necessidades espirituais, orações, mensagem da palavra, administração do sacramento da Santa Ceia para luteranos, batismo de emergência, ou materiais, remédio, alimentação, roupas, transporte, agilização de atendimento médico. Objetivo geral da capelania hospitalar: prestar assistência espiritual e humanitária aos enfermos, com ênfase no amparo social dos familiares carentes e, se necessário, também aos profissionais de saúde, sem distinção de raça ou credo. Dicas para tornar agradável a visita hospitalar, ou a visita ao hospital, certo? Agora, gente, nós vamos falar um pouco, essa parte final da aula, ela vai se concentrar em orientar. Já foi falado aqui algumas coisas, mas nós vamos agora ser bem específicos sobre dicas, orientações, né, e normas que nós precisamos ter em mente quando nós formos fazer a visita no hospital, tá bom? Então, eu vou estar falando aqui, por favor, preste atenção, que você possa aprender, certo? Você que deseja fazer visitas, né, ou quem já faz, para se aprimorar ainda mais, tá bom? Vamos lá. Dicas para tornar agradável, aqui são algumas dicas importantes para quem vai fazer visita nos hospitais, certo? A prioridade e a modéstia são considerações importantes que precisam ser respeitadas. Lembre-se de que durante toda a hospitalização, o quarto do paciente é o seu local de dormir. Este espaço deve ser tratado com o mesmo respeito que a sua casa. Ali é um espaço, gente, né, que dependendo da visita que você for fazer, se for num espaço que seja aberto, né, numa ala de hospital, ou num quarto que não seja individual, né, devemos ter muito cuidado com aquele ambiente. É um ambiente ali onde a pessoa, se estiver ali há muito tempo, ali é a sua casa. Né? Então, é um espaço que precisa ser respeitado. Não podemos gerar constrangimento, né, de forma nenhuma. Então, pedir licença sempre, pedir permissão para entrar, conversar com as enfermeiras que atendem aqueles pacientes, para saber como é que eles estão vestidos. Né? Às vezes a gente entra numa enfermaria, e eu já fiz isso, né, gente? A gente entra e tem mulheres lá, aí às vezes as mulheres estão com uma roupa mais à vontade, entendeu? Então, tem esses cuidados para as pessoas não se sentirem constrangidas com a sua presença, tá certo, gente? Não sente na cama, a não ser que seja convidado a isso. Mesmo assim, tenha cuidado para não interferir em qualquer tratamento ou exigência de isolamento. Lembre-se de qualquer infecção que você nem notou pode ser fatal ao paciente que tiver imunodeficiência. Gente, essa questão do toque dos pacientes, isso é tão sério, porque você pode acabar transmitindo alguma infecção, certo? Então, importante o uso de máscaras quando for fazer visita. É ideal que você esteja com uma máscara, certo? Evitar o contato ao máximo, evitar sentar na cama do paciente, né? Estamos falando aqui, claro, de visitas gerais, não é? É diferente se você for visitar uma pessoa que esteja com uma outra, dentro de uma outra conotação, alguém que é da sua família. É diferente, certo? Estamos falando aqui de visitas gerais. Necessários esses cuidados. Seja amável com a equipe do hospital, respeite as normas estabelecidas. A duração da visita deve ser apropriada à situação, não demore demais. Gente, isso aqui é importante, por favor. Preste atenção. Não se alonguem. Visitas aos enfermos não é para a gente se alongar, é só você tirar por você. Quando você está doente, você gosta de receber visitas, é bom, mas você não tem muita paciência para ficar ouvindo, para ficar conversando, certo? Você está ali
de mau humor, às vezes, ou está tenso, certo? Ou não está bem disposto. Então, a visita tem que ser muito objetiva. Falas acertadas, falas sábias e o mínimo de palavras possíveis. Não estenda visitas, não seja convidado a se retirar. Ou seja, você tem ali, normalmente, é 1 hora que eles abrem para fazer visita. Então, dá tempo demais para você visitar, às vezes, várias enfermarias. Eu fazia visita e dentro de 1 hora, não precisa ficar apenas na enfermaria. Você pode passar em várias. Fala rápido, não cansa as pessoas, tá bom? Então, uma dica importante. Presença silenciosa e ouvir em silêncio são maneiras poderosas de apoiar alguém que está doente. Procura observar seus sinais de fadiga ou desconforto. As atividades podem ser, pode tornar-se diversões esplêndidas. Um piquenique ou festa de aniversário no saguão pode reanimar o doente. Aqui é uma particularidade na visita, né? Existem casos que é possível que você tire o doente do local que ele está, na enfermaria, se ele está lá há muito tempo. Há casos específicos, né? Em que você já tem uma relação ali com o doente, certo? E você pode também promover isso, né? Levar o doente para fora na enfermaria, para ele tomar um banho de sol, ou preparar um momento alegre para ele, tá certo? São coisas que, com a equipe médica, a equipe de enfermeiros, dependendo do caso, né, daquele doente, você pode desenvolver, é importante isso. Pensa aí se você estivesse no lugar de um doente, né, e pudesse sair, né? Enquanto você não ficaria feliz de alguém pensar em um momento de alegria, né, ali no hospital, né? Nós vemos muitos vídeos, né? Creio que você já acompanhou algum vídeo de pessoas que vão até os hospitais, né, e levam violão, né? Há casos que isso é permitido, né? Faz um louvor tão gostoso, que esses pacientes vão se sentir tão animados, tão renovados, né? Então, há estratégias também, há muitas limitações, mas também há casos que permitem uma liberdade maior e a gente deve aproveitar esses casos que permitem uma liberdade maior para a gente fazer uma atividade mais aconchegante, certo? Gente, vou passar aqui para as normas práticas para visita hospitalar. É mais a orientação, tá bom, gente? Também. Continua aqui na parte de orientação. Não entre em qualquer quarto ou apartamento sem bater na porta. Essas regrinhas, né? Precisamos ter atenção. Verifique se há qualquer sinal expresso de proibido visita. Respeite sempre o horário pré-estabelecido para sua atuação. Observe se a luz está acesa e a porta do quarto fechada. Em caso de positivo, espere que o doente seja atendido pela enfermeira ou médico antes de você entrar. Tome cuidado com qualquer aparelhagem em volta da cama, evite esbarrar na cama ou sentar-se nela, já foi falado, tá certo? Vamos lá. Gente, eu estou fazendo a revisão do material ainda e nós vamos passar o PDF para vocês. Então, no PDF você vai passar por cada item desse, tá certo? Vai analisar com calma todos os itens que foram colocados aqui. Queria falar um pouco agora sobre ajudando através da arte de escutar, certo? Não apenas na visita hospitalar, mas em qualquer visita que você for fazer. É um mistério isso, gente. As pessoas querem falar. E você precisa ser capaz de escutar. Às vezes a gente já vem com a programação, né? Chega lá na hora, a pessoa começa a falar, começa a contar da vida dela, das suas emoções, dos seus problemas. E você pode ajudar muito também ouvindo. Ouvindo o que a pessoa tem a dizer. E de acordo com o que ela falar, aí você vai abrindo o assunto, certo? Mas isso vai se tornar mais agradável. É mais agradável quando você deixa a pessoa falar, certo? E você vai entrando no assunto conforme ela for abrindo, né? Conforme ela for permitindo para você. Olha, isso é um fato. Quem faz visita sabe. Visitas domiciliares, visita em hospitais. No presídio, nem tanto, porque no presídio a gente não tem muito contato. Não pode ter muito contato, né?
Mas visitas que dão permissão para se conversar, as pessoas querem falar e você deve ouvir. Escutar é uma arte que pode ser desenvolvida. Aí abaixo tem alguns princípios que você deve estudar, tá certo? Para você ser um bom ouvinte. Seja um bom ouvinte. Quem vai fazer visita precisa aprender a ser um bom ouvinte, certo? Falar aqui um pouco de cura divina. Irmã Rosineide tocou nesse assunto, se não me falha a memória, para a irmã Rosineide. Vamos lá. Olha como é necessário ter sabedoria. Um aspecto muito importante em capelania é a postura do capelão sobre cura divina. Se ele está em um hospital, ele não pode estar apelando para milagres, ainda que ainda que esta seja a sua convicção pessoal. Mas precisamos ter um conceito exato sobre a atuação de Deus na cura de enfermidades. Os movimentos de cura hoje têm criado muita confusão na mente das pessoas. Precisamos entender que Deus cura ainda hoje e vai continuar curando. Mas isso será na sua vontade e não devemos insinuar nem nas orações que serão curados. Você pode orar em silêncio, pedindo pela cura, e assim o Senhor quiser, em voz alta. Ore pedindo conforto, consolo, restauração da saúde, se na próxima visita ele foi curado milagrosamente, a glória do Senhor. Ninguém está autorizado a fazer movimentos de cura dentro do hospital. Certo? Gente, isso é sério. Certo? Preste atenção. Isso requer um discernimento. Cientificamente, né, e é isso que os médicos alegam, certo? Nós não podemos tratar a cura como uma coisa normal, certo? E também nós não podemos insinuar que alguém está curado, porque isso pode gerar um transtorno para a pessoa. Então você deve orar com sabedoria. Obviamente que, se você estiver visitando alguém da sua família, alguém da sua igreja, é diferente, certo? Porque a pessoa ela entende a linguagem, certo? A sua linguagem, ela já conhece o fenômeno espiritual das curas. Mas se você vai fazer uma visita indiscriminada, vai entrar em uma enfermaria A, B, C ou D, você precisa ter cuidado. Porque ali, os profissionais, eles não vão gostar que você esteja falando o tempo todo em cura e milagres para aquelas pessoas, porque eles estão naquele dia a dia ali, gente, e o dia a dia vai corrompendo a fé deles. Certo? Uma vez que a cura é um milagre, né? É o sobrenatural. E ela não é comum, ela é incomum. Então a gente tem que ter o cuidado para estar falando sobre cura nos hospitais, porque na maioria dos casos as pessoas não são curadas. Na maioria dos casos é um efeito de um medicamento que vai beneficiar a pessoa. Não deixa de ser bênção de Deus. É outra coisa importante. Nós precisamos passar essa informação para os pacientes. Que os medicamentos são bênçãos de Deus, são tirados da natureza. É uma ciência de sabedoria da natureza que Deus deixou. Certo? Então, não podemos incentivar os pacientes a não tomar os medicamentos. Pelo contrário, temos que dizer que eles devem obedecer às regras médicas, tá certo? Tomar os medicamentos. Esse deve ser o nosso papel, tá certo? E ter cuidado quando for falar de cura. Ore, não tem problema. Tenda ali a sua mão, mas com sabedoria, certo? É claro, volto aqui a frisar. Se for com alguém da sua família, alguém da igreja que você estiver visitando, diferente. Aí a fala é mais aberta, mais franca. Mas se for uma visita que você não conheça as pessoas, não conheça o hospital, aí você precisa ser mais cuidadoso. Não prometa cura a ninguém, certo? Ore com fé pelas pessoas, mas não prometa cura. A cura depende da unção e da vontade de Deus. Tá bom, gente? Pastor, Aí, desculpa incomodar, mas pois, a hora que eu tiver um tempinho, eu quero dar meus 2 pitacos sobre o assunto. tá certo. Vou só fechar aqui, viu, irmão Lucas? Unção com óleo. É que essa é uma questão polêmica. Em primeiro lugar, devemos entender que o capelão está vivendo no hospital, trabalhando em parceria com os profissionais de saúde. Você
tem que respeitar os recursos científicos para o tratamento das doenças. A unção com óleo não é permitida pelo profissional de saúde, como os perfumes e nada que seja estranho às prescrições médicas, pois podem provocar alergia e outros males. Permitindo ser usado pelos padres óleo para sacramento de extrema unção, usado pela Igreja Católica Romana, ministrando os católicos que estão para morrer. Para nós evangélicos, é recomendado não usarmos o óleo, para não sermos repreendidos pelo pessoal de saúde, já quando o doente estiver em casa ou vir até a igreja, é a critério de cada um, obviamente. Tá certo? Aí vamos falar aqui um pouco de visitas a doentes da UTI, gente, que não vai dar tempo eu falar na aula, tá certo? Você vai ter o material, e visita a doentes terminais, que requer também uma atenção muito específica. Aí visitar a gente da UTI é outra realidade muito mais cuidadosa, de muito mais atenção. Visitar doentes que estão em estado terminal, ou seja, não tem mais jeito, certo? Aí você vai ter um aprendizado, certo? Por exemplo, só colocar essa parte aqui de quando você vai visitar doentes que já estão em fase terminal. Você vai ter que lidar com uma doutora chamada Elizabeth Ross. Ela vai falar de 5 estágios que a notícia da morte gera no paciente. Que resumimos, né, aqui. A negação, a revolta, a barganha, a depressão e a aceitação. Gente, a pessoa que recebe a notícia que vai envolver, está na fase terminal. Olha como o trabalho de capelania é muito sensível. Eu oro para que esse trabalho se fortaleça, cresça, porque é muito maravilhoso. Né? Imagine você ser uma pessoa escolhida por Deus para dar as últimas palavras para uma pessoa que já vai partir. O quanto você pode ser importante e decisivo naquele momento. Para ajudar a pessoa a se libertar naquele momento, a perdoar quem ela não perdoou, né, a se conectar com Deus. Veja que trabalho incrível, gente, é o da capelania. Certo? Agora você tem que aprender a lidar com aquele momento, com as negações das pessoas, com a negação do enfermo, com a sua revolta, com a sua tristeza, certo? Então, é uma psicologia que você precisa aprender, tá certo? Então, leiam o material que a gente vai estar passando quarta-feira para vocês. E também pesquisem mais materiais. Certo? Então, fecho aqui a parte da capelania hospitalar. Vou falar agora da capelania prisional para a gente concluir. Mais 20 minutinhos nós terminamos nossa aula. Mas agora quero um espaço aí para os comentários aí, irmão Lucas e mais alguém queira comentar. Como eu estou aqui ansioso e já puxei, né? O senhor falando ali da capelania hospitalar, me puxou à memória algumas coisas que eu vivi no período em que a minha sogra esteve bem debilitada, e eu acho que algumas coisas são bem pertinentes, e eu vou dar uma ênfase maior na tua fala aí, coaduna com uma coisa que eu aprendi no seminário, né? Que é do milagre. A fala do milagre aí, ela coaduna muito com uma frase que um professor meu, que era batista, inclusive, dizia. E aí tem aquele preconceito dos batistas, assembleianos, ele dando aula no seminário assembleiano, a gente brincava com ele, que ele ia se tornar canela de fogo e tudo mais. Mas ele dizia que o milagre é exceção. A igreja que toda sexta-feira tem milagre, prega, bota lá no cartaz, vem para a sexta-feira do milagre. Eu acredito em milagre e eu acredito que dentro dessa igreja tem milagre. Mas provavelmente a grande chance de ser um charlatão é grande. Olha aí, enorme. Que milagre é exceção. Lógico que, não, mas você vai falar então na vida de Jesus era exceção? Primeiro que ninguém aqui é Jesus. Venhamos e convenhamos, nenhum ser humano no mais alto patamar que esteja vai chegar perto de Jesus. Temos apóstolos em fazer milagres, então não é uma questão de não crer no milagre. Mas, no caso que a gente tem que ter um cuidado com a capelania e com outras atividades assim, de fato, a gente tem que entender o seguinte, o milagre existe, a gente prega o milagre, mas ele é uma exceção. Tem que estar muito convicta da tua fé de Deus para ela chegar e achar que vai passar por cima de qualquer outra coisa que a igreja, que o hospital defina e falar, esse cara vai andar aqui agora. Acontece, gente. Deixa de crer nisso, não. Mas a gente entende que
dentro da relação coerente e razoável, tem que ter um pouco mais de zelo, de respeito dentro no hospital, por fim. E aí, dentro disso, entrou o caso da minha sogra, que o senhor falando me lembrou. Por favor, gente, não quero aqui ser o cara que está botando o dedo para alguns irmãos que vão lá fazer um bom trabalho, que fizeram com a minha sogra, irmãos de igreja, que iam lá visitar isso, aquilo. Mas eu me lembro de algumas reuniões que ficavam longas demais, longuíssimas. E ela estava debilitada, ela não estava conseguindo nem falar, então ela não tinha nem como reclamar que estava ficando longa. E aí chegava lá e desculpa a sinceridade, eu vou ser sincero, abrindo meu coração aqui diante de vocês, estava lá mais para aparecer, porque rodava no pé só, eu gritava, fazia isso, aquilo, fazia... enfim, eram 40 minutos de roda para quem roda para ali, e o que ficou disso? Não ficava nada, porque não tinha uma palavra de conforto, não tinha um ouvido para escutar, sabe que eu não estava falando, mas não estava ali para escutar a família, não estava ali para escutar a necessidade, a dificuldade, não estava ali para de verdade se conectar com o sofrimento de quem estava ali. E aí, gente, fica um alerta de coração aqui, tá? Abrindo o coração, se preocupe muito mais em se conectar com quem está lá do que ir para aparecer. Se preocupe muito mais em ser o ombro que apoia do que ser o cara que vai levar a cura. Isso vai marcar muito mais a vida daquele que está lá. Então, era isso. É forte isso, viu? Eu creio que muitos dos que estão aqui, que acompanharão depois dessa aula, já passaram por essa experiência. Meus pais também, Lucas, são falecidos, né? E estiveram na fase terminal. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ficava chateado com algumas visitas. Eu, mesmo o pessoal vindo, sabia que a intenção era boa, mas a falta de sabedoria das pessoas, de gerar um inconveniente, né? De falar de coisas que elas não entendem, né? Às vezes dizer que é pecado da pessoa, que tá doente ali, está em pecado. Gente, de pedir para a pessoa se reconciliar, assim, dentro de uma atmosfera, né, que a gente sabe que é tipo assim, a pessoa está pedindo para a outra se reconciliar porque ela pensa que a outra cometeu um pecado, porque ela está em pecado, Deus está... Você está entendendo? Sim, Né? infelizmente é Aí isso. E não se insinua conecta para com a família, né? Não, insinua para a pessoa que está ali acabada que ela está em pecado. Uma coisa É que o isso, senhor irmão. falou Como se muito todo mundo vai importante, morrer, irmão. Todo mundo uma vai coisa que o morrer. senhor, Então, uma é coisa que o senhor pecado que mata falou, todo mundo. uma coisa que o senhor falou muito importante. Quando a gente entra numa sala assim para fazer a visita, é muito importante ouvir, porque quando nós paramos para ouvir, ele se sente especial. Ele sabe que alguém está dando atenção, porque eles já passam muito tempo sozinho ali. Às vezes os familiares não podem estar todos os dias, mas o capelão ele tem uma prioridade. Então, quando ele chega ali, que alguém para ouvir, né? Isso para eles, eles ganham o dia. Então, é muito importante isso que o pastor Sila falou. Pare para ouvir, escute mais. Eles precisam dessa atenção. Eles precisam muito dessa atenção. Às vezes com a voz meio até trêmula, né, devido ao efeito de medicamento, mas eles querem falar, eles querem expor o que está dentro dele, eles querem, como se eles dissessem aqui, assim, me dê atenção, para um pouco para me ouvir. Então, é muito importante esse papel do capelão, ser um ouvinte. E nós aprendemos também, em cada frase que eles falam, a gente aprende com eles também. Então, é muito importante o senhor falar isso aí, pastor Silas. E eu aprendi, o que aconteceu foi na minha mocidade, né? Então, amadureci, a jovem também, que
estava presente, amadureceu, e olhe que nós orávamos baixinho, não era nem alto, era só orando em pensamento, mas aprendemos, né, e tivemos várias e várias visitas em outros lugares, e aprendemos a termos ética, né, porque todo hospital tem sua ética e nós temos que respeitar. Amém? Maravilha, amado. Obrigado aí pela ajuda, viu? Então é isso, gente. Atenção, cuidado, carinho, amor. As pessoas estão precisando disso. E fé também. Milagre pode acontecer, certo? Mas não trate isso de uma forma grosseira, sabe? Faça isso com educação, com carinho. Sempre cai bem. Educação, gentileza, cai bem com a fé também. Combina. A fé não precisa ser desprovida de educação nem de gentileza, não. Podemos ter fé e ser pessoas extremamente gentis e modestas. Gente, para concluir aqui, certo? Tem muitas capelanias, não teria como numa aula falar de tudo. Vamos falar da capelania prisional. Eita, capelania forte essa, viu, gente? Eu já entrei em presídios, em centros socioeducativos, né, que são com os jovens em conflito com a lei, né, e o Senhor me usou para a glória dele. Quando eu era mais jovem, né? A gente faz tanta coisa ousada quando a gente é jovem, né? O Senhor nos desperte sempre para isso, né? E eu fiz um trabalho de 2 anos no centro socioeducativo, né, de jovens em conflito com a lei, levamos a palavra. Muitos jovens aceitaram Jesus. Era um tempo diferente, né? Não estava tão contaminado com as facções como é hoje. Havia mais facilidades para a gente conversar com os jovens. Depois a gente fez um batismo. Olha que coisa linda. Toda igreja, já pensou se toda igreja tivesse um projeto, um ministério de capelania nos presídios para fazer batismo? Nós fizemos um batismo lá, muitos jovens se batizaram. Fizemos a primeira ceia dos jovens. Foi muito emocionante, né? E vamos falar um pouco aqui da capelania prisional. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Que evangelho lindo, né? Que não discrimina ninguém. Com este ensinamento entendemos que o Senhor quer alcançar não somente as pessoas enfermas, mas as que encontram em regime prisional. Também em todo o Brasil, juntando os familiares, que também são vítimas, chega-se aproximadamente, olha o número, mais ou menos 4 milhões de pessoas encarceradas. O perfil do capelão prisional, como deve ser esse capelão? Chamado, cheio do Espírito Santo, preparado, amável, tratável, comprometido, firme e constante no trabalho. Deve aconselhar, acompanhar com interesse espiritual a vida dos que se convertem. Ser pessoas de oração e que ore sem cessar. Gente, no presídio é um pouco mais complicado, viu? Não quero assustar vocês não, mas você tem que estar cheio da unção e preparado para situações, porque em presídio surgem situações de manifestações demoníacas, certo? E você tem que ter o cuidado de não ser uma pessoa estridente, ou seja, que fique repreendendo demônios o tempo todo nos presídios, né? É claro que você fazendo um trabalho bem feito, gente, ó, vou compartilhar isso com vocês. Quando você começa a fazer um trabalho num presídio, faz um trabalho bem feito, você vai ganhar a confiança do diretor do presídio. Eu tive toda a liberdade de fazer batismo e ceia no presídio para menores, né, que eu trabalhei, que eu evangelizei, porque eu ganhei a confiança. Foram 2 anos, sem exageros, né, com testemunhos. É interessantíssimo, vou dizer para vocês, né? As mães dos adolescentes, elas conversavam com os diretores do presídio, né?
com o diretor do Centro Socioeducativo. O Centro Socioeducativo é um presídio para menores de idade, né, para quem não conhece. E elas diziam, olha, o que está acontecendo com meu filho, que ele está diferente? Aí o diretor, né, que é uma pessoa que aprendeu a gostar da gente, ele, quando a gente começou o trabalho lá, era todo cheio de receios, né? Quase que não deixava a gente entrar. Aí depois ele chamava a gente e dizia, Silas, parabéns. A sua equipe aí está sendo uma bênção, as mães estão agradecendo, porque os filhos delas estão diferentes. Tem um clima diferente, eles estão sendo transformados, né? Aí, gente, depois que você ganha confiança, aí você fica mais à vontade. Aí você faz o culto mais aberto. Há espaços em presídios para você fazer o culto. Né? Mas isso não é da noite para o dia. Você tem que chegar lá com sabedoria, com respeito, certo? Mas quando você ganha confiança, você tem mais liberdade. Não para exageros, mas liberdade para falar, até para orar, para o Senhor libertar, certo? Então, no presídio, cada contexto é um contexto. No hospital é outro contexto. No presídio, quando você ganha confiança, aí você tem mais liberdade. Para o culto, para a oração, para tudo. Certo? Então, dentro do presídio, trabalha a questão da confiança. Então, o trabalho em presídios é a longo prazo, é ganhando a confiança e o respeito da direção do presídio e dos próprios presos. Eles vão te respeitar se você fizer um trabalho bem feito, vão te ouvir, certo? E, de modo geral, gente, os presos são muito respeitosos, certo? E, por incrível que pareça, se você for fazer trabalho em presídio, o que vai ter gente, que vai ter de lá de gente desviada. Eu fazia o trabalho, a gente começa a cantar um hino lá, todo mundo conhece os hinos. Então, o que tem de desviado em presídio, você nem imagina. Então, na hora do apelo, vem um monte querendo se reconciliar, querendo mudar de vida. Tá certo? Gente, eu queria aqui rapidinho falar, né? O público-alvo do capelão prisional, os detentos, né? Os familiares também são atingidos, né? Pelo problema dos detentos. Então, podemos fazer um trabalho com familiares, né? Uma reunião com familiares. Inclusive, os presídios, eles gostam de trabalhos, né? Feitos pela igreja. Certo? Se você souber fazer, tiver qualidade no seu trabalho, vão abrir as portas para vocês. Até para chamar os familiares, fazer um culto para os familiares, certo? Para os agentes também, funcionários, tipos de detentos que estão atrás da grade, que são presos dentro de si mesmo, que estão presos do lado de fora das delegacias e presídios familiares. Cuidados a ser tomados pelos capelães. Esse trabalho tem peculiaridades que precisamos estar atentos para evitar os maiores problemas. Respeitar e observar as regras específicas de cada presídio. Gente, até você ganhar confiança, você tem que ser uma pessoa metódica. Respeite os horários, respeite o tempo que você tem para falar, certo? Respeite as pessoas, inteirar-se com o serviço de segurança e disciplina de cada caso penal sobre o que é permitido levar e entregar pessoalmente aos presos. Evitar entrar com carteira e dinheiro, documentos, cheques, objetivos de valor. Nunca levar comestíveis, objetos, remédios e outra coisa que não haja de conhecimento e permissão da coordenação. Nunca introduzir fios metálicos ou de nylon. Gente, só que observação. Gente, pensem em gente criativa, é preso. Tudo ele se transforma em arma. Então, quando há uma permissividade maior, a gente pode entrar às vezes com a Bíblia, nem sempre, né? Mas aí, com a amizade, tem que ter cuidado, tem que estar ligado. Trabalhar com preso tem que estar ligado. Às vezes eles pedem pequenos objetos, se você tem um objeto, alguma coisa que você está carregando, um fio, uma coisa. Gente, eles fazem coisas extraordinárias. Não sei se todos aqui são do tempo do MacGyver, uma série que passava na televisão, que era um homem que ele fazia milagres com fios, com ferro. Então, não entregue nada para os presos. Nada, que aquilo pode virar material de crime, material perigoso, certo? Então, tem que ser assim, muita gentileza, educação e muita atenção para trabalhar com os presidiários, tá bom?
Vamos lá. Objetivos da capelania prisional, estou passando aqui mais rápido. Aqui em relação aos egressos. Gente, olha aqui, só para concluir, vou concluir agora. Em seguida, o irmão Lucas vai soltar um vídeo. Envia aí, irmão Lucas, o vídeo que eu te enviei. A gente vai concluir com um vídeo aqui, tá bom? Para vocês verem como é um culto num presídio feminino, né? É outra área que a gente precisa desenvolver na igreja, fazer trabalho de mãe, dos dias das mães, né? Ninguém pensa, né? Ninguém lembra dos encarcerados, né, gente? Que tal aí, você que está ouvindo aí, é uma irmã da igreja aí, líder, né? Programe o Dia das Mães diferente, fazer o Dia das Mães nos presídios femininos, né? Tão bonito isso. Olha, outra coisa, objetivo da capelania prisional em relação aos egressos. Aí nós vamos tocar num assunto muito sensível, certo? Mas eu preciso falar sobre isso. Qual de nossas igrejas tem um projeto para os egressos? Pessoas que saem da prisão. É muito difícil, né? Eu sei que é difícil. Mas o Senhor nos chamou para isso. Você acha que a igreja foi chamada para quê? Para os justos? Para os sãos? Ou para os doentes? Então, o ministério da capelania da igreja também envolve, por exemplo, a igreja vai desenvolver um ministério de capelania, também deve envolver um trabalho para os egressos. A pessoa saiu do presídio, ela chega na igreja. Como é que ela chega? Certo? Então, quem acompanha o preso vai saber que ele vai sair da igreja, que ele vai sair do presídio. Né? Aí bate aquele medo, né? Eu confesso para vocês que eu tinha esse medo. Trabalhava com jovens, eu tinha esse medo. Gente, ele está bem pertinho de sair. Eu sabia do caso dele, né? Da pena dele. Eles dizem, né? Olha, está bem pertinho de eu sair. E o que fazer? Nunca mais fala com ele? A igreja tem que ter um projeto. Eu sei que isso é o calcanhar de Aquiles da igreja. Qual é o calcanhar de Aquiles da igreja? Trabalhar a receptividade com os homossexuais e trabalhar a receptividade com os egressos da prisão. São duas áreas, mas nós devemos pensar nisso. Certo? Pedir graça ao Senhor, sabedoria para trabalhar, porque eles precisam da gente. Certo? São pessoas, veja o que foi lido aqui para vocês. Quem despreza o ser humano está desprezando Jesus. Porque Jesus é a divindade na humanidade. Quem nega ajuda ao próximo está negando ajuda a Jesus, porque Jesus se revelou como um homem, como um ser humano. É isso que ele quis falar naquele texto. Eu tive nu, doente, ele quis dizer isso. Olha, a minha revelação é essa, como homem. É o divino no homem. Quem nega isso, certo? É quem nega isso no próximo. Ou quem não aceita o próximo, quem rejeita o próximo. Aí Jesus falou dos públicos que nós mais rejeitamos. Que o Senhor nos desperte para isso, tá bom, gente? Tem mais duas capelanias aqui no texto do PDF que vocês vão ler, certo? Quando esse material chegar para vocês na quarta-feira. Agora, nós queremos concluir esse momento passando um vídeo em seguida. É um videozinho de 5 minutos. Eu peço, por favor, todos acompanhem esse vídeo. Certo? É um vídeo lindo, né? E eu queria saber, irmão Lucas, se é possível passar, né? Eu pedi para você passar, mas é possível? Pastor, vamos ver. Vou tentar rodar aqui. Se rodar, foi. Se não rodar, Tá você certo, explica pra gente. gente. Ó, fiquem aí, o vídeo é 4 minutinhos, depois a gente volta para fazer a oração final, tá certo? Deus, Ele compreende o nosso caminhar. O áudio tá saindo aí? Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece o nosso coração.
Tá dando E ele está certo falando aqui. para você hoje, filha, Beleza. eu não desisti de você. Não desisti de você. E eu vou mudar a sua história. E eu vou fazer novas todas as coisas da sua vida. E você vai testemunhar do meu nome. E as pessoas vão saber quão grande eu sou na sua vida. Porque eu vou mudar a sua história. Eu vou fazer novas todas as coisas. E você vai ter o que eu farei. E as pessoas contemplarão na sua casa, na sua família. Aqueles que te desprezaram, aqueles que te abandonaram, um dia vão ver e vão olhar para você e vão ver a luz do Deus Todo-Poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Vamos cantar juntos agora. Não importa o que você fez. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece seu coração também. Quantas Quantas vezes vezes você caiu, estava tentando acertar, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, Jesus se muda. na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. apaga o seu passado e não desiste de Declare você. comigo agora, ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Sua voz, ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. E aí, pessoal? Emocionante, né? Vocês estão me ouvindo? Amém. Bonito. E aí, emocionante, né? As imagens. Verdade, pastor. Aí foi um culto realizado no presídio feminino. Muitas mulheres aqui. Queria encorajar vocês aí, onde vocês estão, na cidade que vocês estão. Vejam aí delegacias ou presídios. Façam trabalhos nos presídios femininos, que são importantes, né? Tantas mães estão lá, né, precisando da capa de vocês aí, do amparo, né? Que Deus possa abençoar nossas vidas, que nós venhamos viver um despertamento, que a capelania é um despertamento para a compaixão, né? Então, agradeço ao Senhor por essa oportunidade nesse curso, estar levando essa disciplina para vocês, tá bom? Então, gente, quero fazer uma oração agora. Vamos orar por nós, pelas nossas igrejas, para que nossas igrejas tenham um ministério de capelania, para que nós sejamos capelães, para que levemos a palavra, o amor, o evangelho, a graça, aos doentes, aos encarcerados, né, nas escolas, junto aos moradores de rua, e diante, né, ou a todos que precisam, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este momento. Nos leva, Senhor, a pensar nos encarcerados, nos doentes, naqueles que estão nas ruas, nos que estão aflitos. Senhor, que sejamos uma igreja de amor. Ó Senhor, que seja resgatado o ministério da capelania nas igrejas. Agora, nesse momento, Senhor, de abertura
e onde a gente pode voltar a fazer as visitas. Senhor, que o Senhor nos use para isto. Que nós sejamos instrumentos teus. Homens e mulheres com a capa, como aquele sargento. Ó Senhor, como aquele oficial que estendeu a sua capa. Como o bom samaritano, Senhor, que cuidou daquele doente. Como tu, Senhor. Pois a tua missão foi uma missão também de capelania, de cuidado, de atenção aos necessitados, aos aflitos. Toca os nossos corações. Sopra isso dentro de nós. Sopra a compaixão no nosso coração. Faz a gente, Senhor, se despertar para vivermos, Senhor, com vida de amor, de entrega, de sacrifício pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Certo? Amém. Deus abençoe. Quarta-feira a aula vai estar disponível. O PDF para vocês pesquisarem, estudarem, tá bom? E nós vamos dar todas as informações. Estamos concluindo hoje o nosso semestre, certo? Primeira semana de dezembro, recuperação, para você que perdeu alguma disciplina, tá certo? Em dezembro, fase final, onde nós teremos aí nossa formatura, tá certo? Onde vocês terão as notas de vocês, receberão o diploma de vocês, né? Parabéns a todos que estão até agora no curso, tá certo? Você que vai acompanhar essa aula de forma online, tá certo? Você é um vencedor, tá certo? Está bem perto a gente terminar essa etapa. E no próximo ano começamos o nível avançado, certo? Daqui para lá a gente vai se falando. Esteja atento ao grupo do WhatsApp. Que Deus abençoe a todos. Abençoe, irmão Lucas. Muito obrigado. Todos os irmãos que estiveram com a gente. A paz do Senhor. Deus abençoe. Amém. Que bênção, pastor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.